Paz do Senhor, meus amados irmãos, é um prazer estar com você mais uma vez e hoje nós vamos pensar um pouco sobre a lição de número 10 da Revista dos Adultos da nossa EBD, Revista da nossa CPAD. Lição número 10 do dia 4 de dezembro de 2016, que tem por título Adorando a Deus em meio à calamidade. Esse é o assunto. O texto áureo diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, versículo 1. A verdade prática diz: a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. Você pode adorar a Deus quando está passando por crises, quando está enfrentando dificuldades? Pode fazer isso? Se puder fazer, é porque de fato você tem fé em Deus. Normalmente as pessoas relacionam fé como algo que serve de escape, serve de socorro, que traz uma solução imediata, traz um livramento. Às vezes nós temos uma visão de fé como algo que vem nos tirar de uma situação complicada e difícil. É claro que a fé, ela tem esse aspecto, sim. Pela fé, o milagre é operado, pela fé há a intervenção divina, tudo isso é maravilhoso. Mas a fé tem um aspecto extremamente importante, e que eu diria que ocupa a maior parte do que nós devemos entender sobre fé, que é a questão da confiança em Deus, da fidelidade a Deus. Mesmo que não haja livramento, mesmo que não haja um socorro, uma solução, quem crê continuará louvando a Deus, continuará adorando a Deus, apesar das crises e apesar das dificuldades. Verdade prática retrata exatamente isso, que a fé nos leva a adorar a Deus em meio às crises e às dificuldades. Então, a fé não é um escape apenas. A fé é mais do que isso. A fé é perseverar e confiar em Deus, mesmo que a crise continue, mesmo que a crise ela não passe no momento que nós gostaríamos que ela passasse, mas continuaremos crendo em Deus, confiando em Deus. O salmista disse no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Confiança em Deus, mesmo que tiver que passar pelo vale da sombra da morte. Essa lição, ela foi extraída da história que ocorreu no período do reinado do rei Josafá. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 12. Que foi um momento em que os filhos de Amon e os filhos de Moabe, e com eles alguns dos amonitas, entraram no território de Judá, se aproximavam da capital Jerusalém e era uma grande multidão. Grande multidão. É interessante quando nós nos lembramos e falamos sobre os moabitas e os amonitas. Você se recorda a origem destes povos? Pois é, está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 30, versículo 30. Logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra, pelo juízo de Deus, Jó e sua esposa e suas duas filhas saem da cidade de Sodoma.
a esposa de Ló, ela olha para trás e se torna numa estátua de sal. Ló, então, ele vai até um monte. E ali naquele monte, diz que as suas duas filhas estavam com ele. E no versículo 31 do capítulo 19 do livro de Gênesis, diz: então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Será que elas imaginaram que toda a terra tinha sido destruída, que toda a população tinha sido destruída? Porque ela diz: não há varão na terra. Não sabemos o que aquela primogênita de Ló imaginou ou pensou. Mas veja o que ela arquitetou. Partiu da primogênita. Vem, dizendo a sua irmã, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente a nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. Verso 37. Teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor teve um filho e chamou seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então está aqui a origem desses povos que agora estão diante de uma invasão a Jerusalém e um ataque ao rei Josafá. Moabe e Amon, descendentes de Ló, conforme lemos em Gênesis capítulo 19, verso 30 a seguir. Muito bem. Eles entram no território e eles acampam-se na região de En-Gedi, uma região próxima ao Mar Morto. Nessa região também foi onde Davi, por muitas vezes, se escondeu de Saul, quando ele foi perseguido por Saul, quando ele estava sendo perseguido por Saul. En-Gedi foi uma região onde ele esteve refugiado, escondido naquela região desértica próxima ao Mar Morto. Muito bem. Então a lição é extraída desse momento, porque quando Josafá sabe da proximidade do perigo, ele toma uma atitude. E é nisso que se desenvolve a nossa lição, tratando do tema adorando a Deus em meio à calamidade. Calamidade essa que não chegou a Josafá, não atingiu Josafá, mas se aproximou, chegou muito perto. Mas as atitudes de Josafá nos mostram uma atitude de confiança, uma atitude de fé em Deus. Mas a nossa lição sugere-nos, em primeiro lugar, no ponto 1, uma abordagem com relação ao reino do norte e do sul. Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. Divisão essa que ocorreu após a morte de Salomão e a subida ao trono de seu filho Roboão. Passagem, o texto, o tema é muito conhecido, porque Roboão, ele, de forma precipitada,
ele não atende o povo nos seus requisitos. Porém, também havia, já como Deus sabe todo o futuro, já havia uma profecia vinda da parte de Deus de que isso haveria de ocorrer. E Jeroboão tornou-se rei. Rei do reino do norte, com 10 tribos. E o reino do sul permaneceu com 2 tribos. E o reino do sul tinha sua capital em Jerusalém. Ali, Roboão continuou a governar. Em Jerusalém, na cidade onde estava o templo. Já o reino do norte, com 10 tribos, as tribos que ficaram com Jeroboão, muito mais tribos, porque foram 10, com Roboão ficou apenas Judá e Benjamim. Bem, ali, e os levitas, evidentemente, que serviam no templo ali também, aquela coisa toda. Mas o fato é que a capital do Reino do Norte foi Samaria. Com essa divisão do reino, você nota na leitura dos livros históricos que há uma sucessão de apresentação de reinos. E reinou sobre Israel, fulano. E reinou sobre Judá, tal rei. Você vai vendo isso desenvolver-se nos livros históricos, de reis, crônicas. Josafá, ele foi rei da descendência de Davi. Ele reinou sobre o reino do sul. Reinou em Jerusalém. Essa era a capital do reino do sul. E Josafá foi o 4º rei de Judá. Em 1 Reis, capítulo 22, fala no versículo 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Está vendo? Aqui nesse versículo fala do reino do norte, Israel, e fala do reino de Judá, reino do sul, onde Josafá se tornou rei, sucedendo Asa, seu pai. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era de sua mãe, era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. Depois temos mais uma informação sobre Josafá no versículo 43. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então, o reino do norte não teve reis bons. O reino do sul teve, na sua maioria, bons reis, embora tivesse também alguns péssimos reis no reino do sul, da descendência de Davi. Então, a lição começa mostrando para nós essa divisão que ocorreu e depois já trata logo da pessoa do rei Josafá, como eu já disse, foi o 4º rei que reinou desde os 35 anos até os seus 60 anos de idade. Ele reinou sobre Judá. O reino de Josafá foi um reino próspero. Deus o abençoou, porque ele inclinou o seu coração em andar nos caminhos de Deus, nos caminhos de seu pai Asa, no temor do Senhor. Uma particularidade que ocorreu no reinado de Asa foi que ele instituiu o ensino da palavra de Deus, da lei de Deus, nas cidades de Judá. Levitas, príncipes e sacerdotes percorriam as cidades de Judá, a mandado do rei Josafá, para ensinar a palavra de Deus, para ensinar a lei do Senhor.
E esse processo de ensino da lei trouxe um avivamento, trouxe um temor de Deus no coração daquelas pessoas. E é sempre assim que ocorre. Onde há pregação da palavra, onde há disseminação da palavra, gera-se no meio do povo que quer servir a Deus, que ouve a palavra, gera-se o temor, gera-se o avivamento. E o avivamento verdadeiro, ele é produzido pela palavra de Deus. Josafá foi alguém que tomou uma iniciativa de fazer com que o povo pudesse ouvir a palavra de Deus. É muito importante isso, porque quando o povo ouve a palavra de Deus, uma série de dificuldades, elas são automaticamente resolvidas. São solucionados muitos problemas e muitas questões. Às vezes alguém vem ao culto com desejo de até conversar, já aconteceu comigo, que alguém veio com desejo de falar, de conversar, mas depois a pessoa, depois que ouve a palavra, a pessoa vai embora, sem precisar falar, porque a palavra foi suficiente. A palavra falou com ela e foi suficiente. É muito bonito isso, quando Deus fala, resolve um monte de coisa. Então a palavra tem que ter prioridade. A palavra tem que alcançar o maior número de pessoas. E Josafá, ele conseguiu trazer uma unidade no povo através da palavra. Ele trouxe o povo ao temor de Deus. E foi um governo próspero, foi um governo sólido durante o tempo que ele governou. Agora, infelizmente, Josafá cometeu um erro terrível. Isso mostra para nós que mesmo aqueles que andam na presença de Deus, que temem ao Senhor, têm que fazer uma coisa que Jesus fez questão de ressaltar: vigiar. A vigilância espiritual é extremamente importante na vida de qualquer pessoa, em especial da liderança. Josafá, ele fez tudo maravilhosamente bem. Mas um erro que ele não deveria ter cometido, ele cometeu. Ele fez alianças erradas. A primeira aliança errada que ele fez foi a aliança com Acabe. Uma aliança política. Quem era Acabe? Acabe era rei do Reino do Norte. Foi um péssimo rei, um mau rei. Acabe casou-se com Jezabel, que era uma mulher que não temia a Deus, que não era do povo de Israel, que trouxe para o Reino do Norte uma idolatria terrível. O povo já vivia na idolatria, mas com Jezabel isso agravou-se muito mais. O culto a Baal intensificou-se grandemente no período do reino de Acabe por causa de Jezabel. Só ler a história de Elias, por exemplo. Você vê o confronto de Elias com os profetas de Baal, foi justamente no período do reino de Acabe por causa de Jezabel, porque Acabe era um rei fraco e que se deixava dominar por sua mulher, e entrou pelo caminho da idolatria também. E nesse processo ele cometeu pecados que desagradou muito a Deus. E Josafá entrou em aliança com Acabe. O seu reino, politicamente, teve um certo benefício por um tempo por causa dessa aliança que houve entre o reino do norte e o reino do sul, rei Josafá e rei Acabe. Mas outra coisa ocorreu também, foi que Josafá deu seu filho Jorão como para casar-se com a filha de Acabe, Atália, Acabe e Jezabel.
Então, seus filhos se casaram, consolidando, fortalecendo ainda mais uma união que não deveria estar acontecendo. A Bíblia diz lá em Coríntios que nós não podemos entrar em julgo desigual com os infiéis. Está escrito lá. Está escrito em Coríntios. Vamos ver esse texto. Que é muito importante a gente compreender isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, veja esse jugo desigual, esse problema seríssimo que houve, que trouxe a idolatria e a unir-se com aquele que temia a Deus. Embora Josafá não se tornasse idólatra, mas olha o que Paulo recomenda à igreja de Corinto, especialmente nesse capítulo 10 e no versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podeis. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso, porque o que ocorreu com essa unidade, essa união, essa junção entre Josafá e Acabe, porque Acabe idólatra, que Paulo fala aqui sobre a idolatria, que o ídolo não é nada, mas por trás do ídolo são demônios. As coisas que os gentios sacrificam, diz no verso 20, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, demônios agindo através da idolatria. E um homem que serviu a Deus uniu-se com alguém que servia a demônios. E está escrito, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Jugo desigual. Não dá certo. Não vai chegar em lugar nenhum. Pelo contrário, vai trazer prejuízo. A aliança política ocorreu, mas depois houve a união dos filhos deles em casamento. Lembra Salomão também? Salomão, ele casou-se com a filha de Faraó. Por que foi casar-se com a filha de Faraó? O que tinha Salomão que casar-se com a filha de Faraó foi uma estratégia. Foi algo planejado para fortalecer o reino, uma união política, casamento com objetivos políticos. Depois disso, Salomão se casa com muitas outras princesas, 300 princesas, mulheres de outros povos, e diz que essas mulheres perverteram o coração de Salomão. O coração do homem mais sábio do mundo foi pervertido por causa da idolatria. Josafá, ele não teve o seu coração prejudicado, mas ele teve um prejuízo grande com essa união com Acabe. Prejuízo que ia causar depois com Jeorão, Atália, que vinha lá para frente, um monte de problema que iria surgir por causa de uma aliança errada. Uma coisa que Deus está dizendo que não vai dar certo, que é proibido, que não é bom andar por esse caminho, mas quantas pessoas insistem em tomar certas posições, tomar certos rumos, tomar certas decisões, fazer determinadas alianças e mais tarde veem que não deveriam ter feito aquilo porque o prejuízo foi muito grande. Josafá, ele cometeu esse erro. Mas, nesse momento em que houve a
invasão do Reino do Sul pelos moabitas, amonitas, quando essa gente com uma grande multidão se aproximava de Jerusalém, Josafá, ele como era um homem que temia Deus, apesar de sua falha, de seus erros, ele tomou uma posição diante do perigo iminente que estava sujeito o povo de Judá naquela época. Ele reúne o povo, ele convoca o povo e ele estabelece que tanto ele quanto o povo deveriam buscar o Senhor. E diz o verso 3 do capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, que ele estabelece um jejum em todo o Judá e que o povo se reuniu numa assembleia solene para pedir socorro ao Senhor. E de todas as cidades de Judá vieram as pessoas, muita gente veio a Jerusalém, a casa do Senhor, se reuniu ali no pátio da casa do Senhor e começaram a pedir socorro a Deus. Então essa era a situação que Josafá estava enfrentando, terrível inimigo e aliança que poderia ser benéfica com Acabe, agora não tinha socorro nenhum para que Josafá pudesse até buscar uma solução, buscar uma alternativa, enfim, em favor do seu reino. Não tinha. Às vezes nós nos enganamos imaginando que se nós agirmos de certa forma, fizermos certos acordos, tomarmos certas atitudes para nos resguardarmos, nós poderíamos nos prevenir e ficar bem sucedido. Mas tem coisa na vida que não adianta. Tem situação na vida que por mais que o homem possa usar estratégia, usar de sabedoria, agir de forma até antecipada, prever certas situações, vão existir situações na nossa vida imprevisíveis e que quando acontecem, nós vamos ver que todos os preparativos, todas as possibilidades de antecipar qualquer situação, nós vamos ver que nós não estaremos preparados devidamente do ponto de vista humano para aquilo. Josafá viu que humanamente falando ele não tinha recurso. Socorro não poderia vir do reino do norte, socorro não poderia vir do seu próprio exército, não havia solução para ele. Aquela situação imprevisível, aquela situação inusitada, trouxe para Josafá a sensação de perigo e de derrota. E o que fazer nesse momento? Como o povo estava preparado pela palavra, que já havia sido disseminada, o recurso foi juntar o povo como um só homem, num único propósito de buscar a presença de Deus, de buscar a face de Deus. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Houve naquele momento no reino de Josafá uma unidade do povo em buscar a Deus em oração e jejum. Oração e jejum. Humilhação. O jejum está ligado à humilhação, a humilhar-se diante de Deus. O jejum nos leva a reconhecer a nossa extrema fragilidade e abrir mão de qualquer coisa que poderíamos nos agarrar para confiar inteiramente no Senhor e demonstrar isso abrindo mão do alimento, dizendo para Deus, Tu és o meu alimento, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha única segurança, Tu és o único que me mantém vivo, o único que pode me manter vivo.
abro mão do mantimento para buscar a Ti no socorro do Senhor. Todo o povo fez isso em oração. E aqui nós entendemos também e vemos o poder maravilhoso da oração. A oração com o jejum. Jesus falou sobre isso em Mateus 17, 21. Poder da oração e do jejum. Deveríamos praticar isso muito mais em nossa vida para que possamos experimentar um poder maior da parte de Deus. Porque quando Jesus falou de oração, ele disse que existem castas de demônios que não são expulsas se não for pela oração e pelo jejum. Então ele mostra claramente para nós que numa guerra espiritual, o cristão deve usar as armas espirituais poderosíssimas. Paulo diz que as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, e Jesus nos apresenta aí a oração com o jejum, como uma arma poderosa na guerra espiritual. Josafá estava numa guerra física, mas aplicando isso para o lado espiritual, a gente vê que nessa guerra nessa guerra que nós travamos contra as potestades do mal, nós temos que usar as armas espirituais, oração, jejum, e o poder da oração trouxe a resposta da parte de Deus. A resposta da parte de Deus veio para o rei Josafá. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, está escrito: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Profeta falando com a autoridade de Deus, trazendo a resposta do Senhor. E eles saíram, colocando os cantores e os levitas na frente, louvando a Deus, e não precisou que nenhum dos israelitas, nenhum do reino de Judá, nenhum soldado, ninguém levantasse qualquer arma, porque enquanto eles cantavam, os cantores louvavam, os levitas louvavam a Deus, diz que os amonitas, os edomitas e outros povos que estavam com eles se voltaram um contra o outro, e nós temos a resposta de que a vitória veio porque Deus lutou pelo povo. Deus lutou pelo povo. Está escrito: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E quando Judá chega ao deserto, olha para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear os seus despojos. Veja, entre eles mesmos se mataram, porque Israel ou Judá não necessitou pelejar, não necessitou lutar. Então essa forma milagrosa, essa ação de Deus em favor do rei Josafá ocorreu primeiro pelo amor de Deus ao seu povo, pela sua fidelidade e promessa de preservar o povo, mas também, muito importante, pela busca do povo pela presença de Deus, pelo socorro de Deus, em jejum, em clamor, se pondo diante de Deus para buscar a solução, para buscar a resposta de Deus. Nós aprendemos que todas as vitórias que nós precisamos na nossa vida, elas vêm das mãos de Deus. Quando perigos nos cercam, quando dificuldades nos rodeiam, nós devemos nos lembrar
desse momento tão singular na história do povo de Judá, louvando a Deus e Deus dando a vitória. Por isso que a verdade, o tema da lição diz adorando a Deus em meio à calamidade. Adorando a Deus em meio à calamidade. Louvando o Senhor, glorificando o Senhor, confiando em Deus, usando as armas, lutando, porque louvar e adorar em meio à calamidade não quer dizer que nós vamos ter uma atitude passiva, não, uma atitude de ação, de orar, de jejuar, de buscar a presença de Deus, de encarar a situação, porque eles foram ao encontro, eles não esperaram aquela multidão de pessoas virem ao encontro deles, foram eles que foram ao encontro, quer dizer, não temeram, investiram, se anteciparam, foram por ordem de Deus, confiados que o Senhor daria vitória. Porque quem pode ir para uma batalha cantando? É porque quem vai dessa forma tem certeza da vitória. E eles creram na palavra de Deus, dada pelo profeta, e nessa confiança eles foram regozijando, louvando a Deus, e depois só viram o resultado que Deus havia de lhes dar. Muitas vezes na nossa vida ocorre a mesma coisa. Nós precisamos encarar situações de forma espiritual. Primeira coisa, enfrentar situações críticas que são comuns e algumas que vêm de uma forma avassaladora sobre nossa vida, mas olhar para tudo isso de uma forma espiritual, porque nós somos pessoas espirituais, devemos olhar para isso de uma forma diferente, portanto, e encarar tudo isso de forma espiritual, com oração, com jejum, confiando em Deus, louvando ao Senhor, agindo na direção de Deus, porque Deus vai operar em favor daqueles que nele confiam. Está escrito e nós confiamos. Então, nessa certeza espiritual, como Josafá marchou, nós devemos marchar também. Como ele investiu com o seu povo, seus cantores, seus levitas, seu povo, nós devemos investir também, não fugir do inimigo, mas encará-lo com poder espiritual, porque eles foram com poder espiritual. E no poder espiritual, Deus opera. Não precisou colocar a mão, foi Deus que operou. Que Deus opere em favor da sua vida, que Deus opere em favor do seu lar, que Deus opere em favor do seu ministério, que Deus opere por nós, porque nós precisamos da operação de Deus, do poder de Deus, do livramento de Deus, seja em qualquer situação que for. Um grande abraço para você.